Olá pessoal, mais um vídeo. Então vamos lá para o nosso vídeo, nosso fluxo autônomo com IA, certo? Eu tenho aqui um estudo de caso. Primeiramente, pessoal, a gente precisa criar os stories no Gira e no repositório MD, com o repositório MD, certo? E a gente depois, a gente vai passar para a inteligência artificial. Inteligência artificial aí é ler esses arquivos MD e gerar o código. Então aqui a gente ainda faz o papel de análise de requisito, ainda é importante. Apesar que a gente cria properties, é importante aqui realizar, mesmo com fluxo autônomo, aqui vai aumentar a quantidade de revisão. Então, se você tiver escrever muito MD, a quantidade de revisão vai aumentar, porque a inteligência artificial vai estar trabalhando na sua linha de produção, mas aqui o desenvolvedor ele vai ter que revisar o código, né, e o request e fazer o APR também. Mesmo assim, ele vai interagir aqui com a inteligência artificial. Eu vou fazer esses dois papéis. Primeiramente, eu vou fazer o papel do analista, né, humano aqui, depois passar o MD para a inteligência artificial. Mas segue o roteiro aqui. Depois o agente IA monitora a PR e sugere melhorias automáticas. O sistema final, quem realizou o commit pode ser o desenvolvedor, né, com o médio entrega do filtro. Mas a gente vai fazer essas duas partes primeiro aqui, depois nos próximos vídeos vou estar fazendo a parte do médio e melhorias aqui. Primeiramente aqui na aplicação Gira. Então eu tenho um backdown aqui, eu tenho uma aplicação RP, um RP de produtos, tem alguns endpoints aqui, certo? Uma aplicação em Python. Então eu tenho vários desses endpoints aqui. Eu preciso criar, vamos lá aqui. Eu preciso criar, o desenvolvedor vai começar a análise de requisito, né? Ele precisa aqui desenvolver, eu como analista estou analisando esse endpoint e verificando aqui que tem um customer. O customer precisa a gente buscar, pedir a ele que solicite o cadastro de clientes, certo? Então, nesse customer de clientes, eu preciso gerar um requisito para cadastro de clientes aqui no gestão de frotas, certo? Eu poderia já com a API já, né? A API já está desenvolvida, mas aí precisa o cadastro, eu vou utilizar a linguagem Python, certo? Então, o que é que deve ser feito? Eu tenho que verificar aqui os requisitos que é de entrada, neste caso, na aplicação Postman aqui, para eu cadastrar, eu preciso passar cliente, né, CPF, nome, endereço e telefone. Pronto, preciso passar esses dados aqui. Ok. Então eu vou aqui no Gira, vou criar um novo backlog aqui. Eu sugiro que eu não vou fazer os rituais, Scrum, todos não, porque vai ficar extenso. O objetivo é o fluxo autônomo com IA, certo? Esperar carregar aqui. Vou criar um backlog aqui para poder simular aqui o card. Módulo cliente. Cliente. Poderia colocar em inglês aqui também, né? Aí você vai do seu requisito e vou colocar aqui na esteira da sprint com rapidez.
Vou acessar aqui o meu quadro. Já tenho essa tarefa aqui em andamento. E o Makedown vai ser o seguinte. Vou pegar aqui o Makedown. Já carregando aqui o Gira. Então, a descrição da tarefa, você tem que analisar a tarefa. Como eu faço toda a tarefa aqui, análise de requisito e entendimento, no meu cadastro vai ter o seguinte. Eu vou solicitar. Aí é o seguinte. Ó, requisito do módulo cliente form. Criar um formulário em Python, tictar, com tictei, com objetivo para realizar o cadastro de... Aqui já tem todas as informações de cliente. Aqui tem a estrutura de dados. Então esse é o meu Markdown. Estrutura de dados cliente. E aí eu analisando a API, né? Aqui do cliente. Eu analisando, eu verifiquei esses dados. Então vou descrever certinho aqui, ó. A estrutura. Eu posso refinar isso, né? A estrutura do modelo do cliente. Vai ter o nome string com o título. Maxlen, CPF, vai ter também string, e-mail, string, telefone. Tem aqui as descrições, os campos obrigatórios, os endpoints. Os endpoints que eu vou passar para ele para fazer o cadastro de cliente. Eu já vou passar aqui no localhost, né? Já o endpoint para que ele entenda. E listagem de clientes com a aplicação post e listagem de clientes com a aplicação get. E aí os requisitos funcionais. O formulário deve permitir a entrada de dados conforme os atributos e clicar o botão salvar. E exibir o loading, né? Desabilitar o botão até receber a resposta da API. Então aqui é requisito funcional. E as observações, né? Aqui deve seguir também a arquitetura. Após a resposta atualizada, deve seguir a arquitetura MVC, Model Control. Pronto. E aí isso aqui você também, se Markdown, você pode estruturar. Isso aqui é um processo de análise de requisito. Então, você vai ter que ir estruturando seu processo de análise de requisito, refinar e aí alterando. Então, o analista ele faz mais essa parte, ok? Vou clicar em salvar. O desenvolvedor, se eu for passar para o desenvolvedor, esse cadastro aqui, ele vai olhar. E eu sugiro aqui, se for em andamento, na review, o desenvolvedor ele vai estar aqui desenvolvimento. Então, o desenvolvedor ele vai pegar esse Markdown. Agora, vamos fazer a parte agora do desenvolvedor aqui, ele ainda humano, né, interagindo. Então, o analista já saiu de cena, já deixou em andamento. Agora, como desenvolvedor aqui, eu analiso essa tarefa e faço um repositório, como falei nos vídeos anteriores, para poder pegar esse Markdown em repositório, porque meu cliente, o meu analista, ele definiu tudo certinho. Se eu alterar qualquer coisa, vai estar no repositório. Então, no meu projeto aqui, desenvolvimento, eu tenho aqui meus requisitos, né? Meus requisitos MDs. Então, eu já tenho aqui esse requisito. O módulo chegou aqui para mim, certo? No repositório, eu baixei no repositório, certo? Vim aqui no repositório, baixei. Então, automaticamente, pessoal, aqui eu posso criar já aqui, como eu falei, você pode criar um repositório só de MDs. O analista ele pode criar esse repositório de MDs. Ele vem aqui e configura. Tem configuração, peraí. Eu falei no vídeo anterior do repositório MD funciona o seguinte. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui mais rápido.
vai ter um repositório só de MDs, e aí esse MD ele vai desenvolver. E aí, se ele alterar qualquer critério aqui, certo? O analista ele vai saber que o MD foi alterado, algum novo requisito, e aí o analista ele tem esse controle. E aí, em tempo real, eu estou fazendo dessa forma, pessoal, porque eu verifiquei que os OpenSpec, os outros, tem vários frameworks aí que é desenvolvendo de Node. Eles teve bastante consumo de tokens. Então eu prefiro que a refinação ainda de requisito seja dessa forma ainda com o analista e aí depois ele passa para IA, ok? Mas ainda tem que ter revisão ainda. O desenvolvedor não vai perder o humano aqui seu papel, o controle. Ok, eu já tenho o MD pronto aqui. E o que eu vou fazer agora, esse requisito, é passar, né? Eu tenho aqui minha aplicação, aqui cliente. Vou passar meu requisito para produto. Eu vou aqui requisito, referenciar o nome aqui do requisito. Requisito modo cliente MD. Pronto. Realize, eu como desenvolvedor, realize o desenvolvimento. E agora a minha IA vai estar fazendo, analisando meu requisito. E aí eu vou ter que, como papel desenvolvedor ainda, revisar isso, né? Para verificar se o código está tudo ok, se ele está desenvolvendo. Não é só deixar ele desenvolvendo, é analisar e vamos ver como é que ele vai interagir aqui. Conforme eu falei, conforme você desenvolve, pede a IA mais, a quantidade de revisões vai ser maior. Não é porque a IA está desenvolvendo aqui. O tempo eu poderia estar desenvolvendo tudo isso aqui na mão, ok. Mas o tempo de revisão vai aumentar. O desenvolvedor tem que revisar todo o código. Tem muita coisa que a IA vai desenvolver aqui que não vai, eu não vou precisar, ou também já desenvolveu aqui já algumas coisas. E aí, desenvolvendo aqui, eu já vou revisando o que ela tá feita. Eu preferi criar MD, porque o OpenSpec nada mais nada menos, eles criam MDs. Só que o OpenSpec, ele cria muitos tokens, consome muitos tokens. Além de ele criar o requisito, ele além de criar o requisito, ele vai ter que a gente tem que solicitar a IA para que a IA faça o trabalho. Mas aí consome muito token. Se eu fizer essa análise de requisito antes e jogar o MD para o meu copiloto, ele já, toda a estrutura já vai consumir menos tokens, entendeu? Então eu faço dessa parte. Tem várias outras formas de fazer, né, de processo de análise de requisito, mas eu faço dessa parte com essas ferramentas para não consumir muitos tokens. E aí você deve gerenciar seu FinOps aí da empresa com FinTokens ou com os tokens que ela já desenvolveu, né? Padrão aqui. E aí eu vou revisando, né? Meu papel aqui é revisar todo o código, imports, tudo certinho, cliente model. Aqui essa API não era para ele colocar a API base aqui, era para ele separar. Já tem um erro, mas dá para testar. A cliente, o nome, estrutura. Eu vou ter que pegar meu requisito e validando depois meu requisito. Né? Vem aqui e validar. Neste caso aqui eu já poderia, já que a IA está desenvolvendo, poderia aqui no meu quadro aqui atualizar, né? Para meu analista lá ter a noção que o agente de IA que está desenvolvendo, que passou pelo agente de IA e ainda não está concluída, né? O modo cliente foi criado conforme a arquitetura MVC. Ele permite cadastrar 500 e exibir load do botão salvar. Ok. Cliente controle. Coachman. Ele salvou, só que ele não separou em camadas, né? Aí já tem uma coisa para refinar, né? Ele colocou no mesmo arquivo, ok. Dá para testar. Cliente nome, criou a label. Tá vendo que o tempo de revisão fica maior, mesmo que a IA desenvolvendo? É isso que eu falo. Quantidade de MDs vai aumentar o tempo de revisão do desenvolvedor, que é esse classe aqui que eu falei.
na engenharia de multiagentes. Então, a quantidade de revisão aqui, se você tiver quantidade de MDs entrando para o agente, a quantidade de revisão ao desenvolvedor aqui na linha de produção vai aumentar. Isso aí é fato. Então, se tiver alguma coisa aqui, um código, eu tenho que revisar tudinho, porque pode ser que alguma coisa que a IA colocou aqui, por exemplo, uma IA colocou um requisito aqui que eu não queria, a separação em camadas. Ela colocou tudo separação em camadas, só que aqui no próprio arquivo. E aí já tem um erro que eu vou ter que consertar, né? Analisando, separar aqui a camada, criar uma pasta roda aqui e fazer essa revisão. Mas aqui funciona direitinho. Vou testar esse aplicação aqui. Python. E essa também é uma forma fácil. Pai. Já está trazendo aqui mais informações em grid. Ok. Aqui é um teste para, então passou, né, pelo teste aqui. E eu já atualizo lá com o meu cliente que o item está em andamento ainda, que eu preciso da revisão, não está concluído, itens concluídos, né? Esse item aqui pode voltar porque, na verdade, ele pode revisar. E a próximo vídeo, pessoal, eu vou estar passando sobre aqui o monitorar PR e sugerir melhorias automáticas. Então aqui a parte de A, essa parte aqui de autonomia ainda está com o humano. Mesmo estando aqui com itens concluídos, o analista ele vai revisar para QA aqui e ver se não tiver alguma coisa. Por exemplo, eu vi alguns problemas de model view aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar de novo aqui em andamento. Esse aqui vai todo o meu histórico do itens da IE. Tá em andamento porque eu vi algumas coisinhas que preciso melhorar, né? E aí tá em andamento com o desenvolvedor. Neste caso, o desenvolvedor está analisando e não a gente agora. Eu preciso separar aqui essa camada aqui. Mas ela já adiantou muitas coisas, né? Esse é o fluxo autônomo com IA que está acontecendo diariamente. Então, você desenvolvedor, você analista, ainda não deixe aí seu gerente de projeto, você que é gerente de projeto, tech lead, não deixe só na mão da IA. Tenha esse controle de revisão de fluxo autônomo, mas com o analista ali, uma linha de produção, que eu sempre falo, uma linha de humana aqui ainda dominando a inteligência artificial. Próximo vídeo a gente vai fazer agentes com IA aqui para monitorar os PRs.